Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História. Então, contamos com a colaboração de vocês, beleza, gente? Hoje nossa aula ela será um pouco diferente. Hoje nossa aula será uma aula revisiva. Nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos estudados nessa segunda unidade para ajudar vocês quando forem realizar a prova, beleza? Então hoje vocês vão ter a oportunidade de tirar possíveis dúvidas e se algum aluno porventura aí não participou dessas aulas, na aula de hoje vai ter a oportunidade de aprender os conteúdos, ok, gente? Então vamos lá, né? Como eu falei anteriormente, hoje será a nossa revisão de História, certo? Nosso primeiro conteúdo que nós vamos abordar hoje, nós vamos falar sobre os primeiros agrupamentos humanos, o processo de sedentarização. Vamos começar, galera, falando sobre a origem do ser humano. Para a origem do ser humano, existem duas teorias, que são as teorias mais aceitas, o criacionismo e o evolucionismo. Nós vamos ver aí a diferença entre essas duas teorias. A teoria criacionista, gente, a mesma coisa que o criacionismo, diz o seguinte, que quem criou o universo, o planeta Terra e todas as formas de vida foi Deus. Então, para os adeptos do criacionismo, quem criou tudo foi Deus, certo? Por isso o nome criacionismo, porque alguém criou algo. Quem criou? Deus. Então, os criacionistas, eles se baseiam ali na Bíblia, mais precisamente no primeiro livro, que é o livro do Gênesis. Nós vamos agora falar sobre a outra teoria, que é o evolucionismo. Para os adeptos do evolucionismo, gente, os seres vivos eles passaram por um processo de modificação, por um processo de evolução, evolução essa lenta e progressiva, ou seja, uma evolução aos poucos. Então, os evolucionistas eles se baseiam nos estudos do Charles Darwin. O Charles Darwin, gente, ele é um biólogo e os evolucionistas acabam se baseando nos estudos do Darwin para afirmar que o homem passou por um processo de evolução. Ok, gente? Para o Darwin, os seres humanos e os macacos eles teriam descendido de um ancestral, ou seja, de um antecessor comum. Então, é basicamente isso sobre o evolucionismo. Então, o criacionismo acredita que Deus foi o criador de tudo. Evolucionismo acredita que o homem passou por um processo de evolução, evolução essa progressiva, aos poucos, e essa teoria é baseada nos estudos do Charles Darwin. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre os primeiros hominídeos. Os antepassados, pessoal, do ser humano, os estudiosos, eles acabaram chamando de hominídeos, certo? Então, os nossos antepassados, os historiadores denominaram de hominídeos. Há cerca de 2.000 anos atrás, dentro da família dos hominídeos, surge o gênero Homo. Então, esse gênero Homo, ele, com o passar dos anos, passou por um longo processo de evolução até chegar ao que nós somos hoje. Então, nós vamos ver aqui as evoluções, né, desse gênero Homo. Nós vamos ver agora como foi que foi gerado esse processo até chegar ao ser humano que nós somos hoje, beleza? Vamos começar falando sobre o primeiro gênero Homo, que foram os australopithecus. Os australopithecus, gente, eles viveram há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, caminhavam com os dois pés e os australopithecus, eles basicamente se alimentavam de vegetais e também uma característica entre esse gênero Homo é que eles eram pequenos, de estatura pequena, ok? Uma informação aqui importante, ó. O esqueleto mais antigo encontrado na África foi de uma mulher chamada de Lucy. Então, os historiadores denominaram, batizaram esse esqueleto de Lucy,
que de todos os fósseis é o mais antigo aí que se tem informação. Outro gênero Homo que nós vamos falar também é o Homo habilis, que quer dizer homem hábil. O Homo habilis ele viveu há cerca de 2 milhões de anos também na África. E por que esse gênero do Homo, né, Homo habilis, recebe esse nome? Porque era um ser muito habilidoso. Por isso, Homo habilis, homem hábil. Então era um ser muito habilidoso que construiu aí os primeiros instrumentos de pedra e madeira, instrumentos esses que eram utilizados na prática da caça. Então eles caçavam, pescavam, se alimentavam assim. Então eles construíram instrumentos de pedra e madeira para facilitar aí no processo de caça. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre outro gênero Homo, que é o Homo erectus, que quer dizer homem ereto. O Homo erectus, gente, ele é descendente do Homo habilis, e o Homo erectus, ele aperfeiçoa aqueles instrumentos que o Homo habilis havia criado. Então, eles aperfeiçoam, modernizam esses instrumentos. Uma informação muito importante é que o Homo erectus é o primeiro ser a aprender a usar o fogo, né? O fogo foi de suma importância aí nesse período, na questão do cozimento dos alimentos, proteção, iluminação, enfim. Então, o fogo teve uma importância e uma contribuição muito grande nessa época para o ser pré-histórico. Vamos agora falar sobre o Homo sapiens neandertal. O Homo sapiens neandertal, gente, eles praticavam a caça em grupos de 20 a 30 pessoas. Então, quando eles iam caçar, eles saíam em grupos. Faziam sepulturas cobertas de pedra e terra para seus mortos. Então, quando alguém morria, o que era que acontecia? O Homo sapiens neandertal, eles faziam sepulturas e em cima da sepultura colocava pedra e terra. Os historiadores, gente, eles acreditam que o Homo sapiens neandertal foi a primeira espécie a realizar as chamadas cerimônias religiosas, que é uma informação importante. Uma observação aqui, gente, ó. Muitos restos de esqueletos do Homo sapiens neandertal foram encontrados em cavernas. Daí a expressão homem das cavernas. Com certeza vocês já ouviram essa expressão, né? Homem das cavernas. Por que surgiu essa expressão? Porque muitos fósseis, muitos esqueletos do Homo sapiens neandertal, eles foram encontrados em cavernas. Daí o termo, daí a expressão homem das cavernas. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre outro gênero Homo, que foi o Homo sapiens sapiens, que significa homem que sabe, sabe. Então, essa é a espécie que nós, eu, você, de acordo com os historiadores, nós fazemos parte. Nós fazemos parte do Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens ele surgiu há cerca de 100 mil anos atrás, também no continente africano, através das migrações, ou seja, do deslocamento, né? O Homo sapiens sapiens ele chega a outros continentes da Terra. Então, ele surge na África e, através do deslocamento da migração, ele vai se mudando para outros continentes. Então, o Homo sapiens sapiens, gente, desenvolveu a fala, a escrita e outras inúmeras habilidades. Então, assim, era um gênero, o gênero Homo, um ser, né, assim, muito habilidoso. Ok? Vamos agora falar sobre a pré-história. A pré-história, os historiadores dividiram esse período para facilitar o estudo em 3 partes: período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. Então, nós vamos ver as principais características, o que aconteceu de mais importante em cada um desses períodos. Vamos começar falando sobre o período paleolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Os seres humanos, gente, dessa época aí, eles se alimentavam da pesca, da caça e da coleta de vegetais. Então, quando eles queriam se alimentar, eles caçavam, pescavam, enfim. O ser humano do período paleolítico, eles construíam ferramentas de pedra, madeira e ossos, principalmente ali machados e lanças. Esses instrumentos eles eram utilizados na prática da caça. Então,
fizeram instrumentos utilizando pedra, madeira e ossos, né, para ajudar, para auxiliar ali no período que eles precisassem caçar, precisassem pescar, enfim. E uma das principais características dessa época é que o ser humano paleolítico ele era nômade, ou seja, ele não tinha uma moradia fixa. Ele sempre estava se deslocando de um lugar para outro em busca de alimento. Estou aqui, tenho alimento, quando o alimento acabar aqui, eu mudo para outro lugar. Quando o alimento acabar naquele lugar, muda para outro lugar. Então, assim, eles sempre estavam se deslocando de um lugar para outro, eles eram nômades, e também eles dominaram o fogo, né? O fogo, como eu falei anteriormente, foi de suma importância. Ajudou no cozimento dos alimentos, ajudou na questão da iluminação, ajudou na questão do frio, até da proteção, né? Porque quando eles eram atacados por algum animal, acendiam tipo uma tocha e espantavam os animais. Enfim, o fogo, se não foi a principal descoberta, foi uma das principais descobertas aí desse período. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre a escultura paleolítica. Os humanos do período paleolítico, gente, eles já produziam arte, sendo comum estatuetas femininas que foram aí batizadas de Vênus. Essas estatuetas, elas representavam a fertilidade feminina, ok? Outra coisa muito importante desse período foi as chamadas pinturas rupestres. Pinturas essas que eram feitas em cavernas. Até hoje é muito comum se encontrar, né? Inclusive no Brasil tem um acervo muito grande que é a Serra da Capivara. E essas pinturas eram feitas pelos seres pré-históricos nas cavernas e normalmente eles desenhavam figuras humanas, animais, como por exemplo cavalos e mamutes, certo? Falamos sobre o período paleolítico. Vamos agora falar sobre o período neolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida. O ser humano, gente, ele aprimorou as técnicas de fabricação de ferramentas de pedra, madeira e ossos. Então eu costumo dizer o seguinte, que do período paleolítico para o período neolítico houve um melhoramento das coisas. As coisas evoluíram, melhoraram, certo? No período neolítico, gente, o homem, ele deixa de ser nômade e ele agora passa a ser sedentário, passa a habitar em um lugar fixo. Então, o homem do período neolítico não precisa mais estar se deslocando de um lugar para outro. Ele agora vive, né, em um determinado lugar, cria ali as suas aldeias, os seus clãs, começa aí a desenvolver e a praticar a agricultura e a domesticação de animais. A agricultura essa que se desenvolveu de tal forma que ficou conhecida na história como Revolução Agrícola. Então, aquele ser que caçava, que pescava, que se deslocava, ele não precisa mais fazer isso, porque tudo que ele precisava, ele mesmo produzia. Ok, gente? Existia também, gente, no período neolítico, a divisão do trabalho. Tinha coisas que competia a mulher fazer e tinha coisas que competia ao homem fazer. Qual era a função, o papel do homem? Cuidar dos rebanhos, domesticar os animais e o homem ele era encarregado da segurança da aldeia, da segurança do grupo. Já as mulheres, a função da mulher era preparar os alimentos e a mulher era também responsável pela criação das crianças. Então, tanto o homem como a mulher tinha aí a sua função. Você não iria encontrar uma mulher fazendo uma função de um homem e nem um homem fazendo a função de uma mulher, ok? Clarinho, clarinho, gente. Vamos agora falar sobre a especialização do trabalho. Surgem novas técnicas como o arado puxado por animais, a adubação e a irrigação do solo. Então essas técnicas aqui, gente, foram muito importantes porque ajudou, né, numa melhor desenvoltura, no melhor desenvolvimento aí da agricultura. Nessa época também surge o tão conhecido comércio. Como era o comércio dessa época? Não existia um sistema monetário, não existiam moedas. Então, as pessoas elas trocavam os produtos, né? Eu tenho um produto que não estou precisando, o que é que acontece? Eu troco com outra pessoa que esteja necessitando desse produto.
Então aí surge o comércio, lembrando que nessa época não existiam moedas, não existia um sistema monetário, era apenas um comércio feito através de troca de alimentos, ok? Vamos agora falar sobre outro período da pré-história, que é a Idade dos Metais. Como o próprio nome deixa bem evidente, a Idade dos Metais é onde o ser humano ele começa a utilizar o metal. Então, aqueles instrumentos que anteriormente eram feitos de ossos, de pedra e madeira, agora são feitos de metais. Então, o primeiro metal utilizado foi o cobre. Então, o cobre ele foi utilizado a princípio para fazer esses instrumentos. Só que tempos depois, o que é que o ser humano faz? Ele substitui o cobre pelo ferro, porque o ferro era algo mais resistente do que o cobre. Então, esses instrumentos, eles agora passam a ser feitos com ferro, ok? Vamos agora falar sobre as primeiras civilizações do Crescente Fértil. Aos poucos, aquelas aldeias que surgiram ali no período neolítico, essas aldeias vão se transformando em cidades. Quando essas pessoas elas iriam construir suas casas, elas buscavam construir as casas às margens dos rios. Por quê? Porque essas pessoas viviam da agricultura e a gente sabe que todo agricultor ele depende da água. Então, quando alguém ia construir determinada casa, essas pessoas construíam ali às margens, perto dos rios. Então, nós podemos ver vários exemplos aí na história de civilizações que surgiram ali perto dos rios. No Egito, por exemplo, as pessoas construíram as primeiras construções, as primeiras casas perto do rio Nilo. Na Mesopotâmia, as pessoas começam a fazer as casas, construir as casas perto dos rios Tigre e Eufrates. Tanto é que a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, as pessoas, quando iam fazer alguma construção, elas faziam perto dos rios, porque viviam da agricultura e a gente sabe que todo agricultor depende da água, ok? Uma informação importante, gente. Essa área aí, como vocês podem ver nesse mapa, essa área é conhecida como Crescente Fértil. Por quê? Porque toda essa região aí era uma área propícia, boa para a plantação. Quem plantasse nessa área, nessa região aí, com certeza iria ter uma boa colheita. Por isso que se chama fértil. E crescente, porque se você observar na imagem, se assemelha muito com a lua crescente. Então, por isso que os estudiosos denominaram, colocaram essa região aí como região do crescente fértil. Fértil porque era uma região propícia à plantação e crescente porque é uma área que se assemelha muito com a lua crescente, ok? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração da aula, né? E nós vamos agora para o nosso próximo conteúdo da nossa aula de revisão, onde nós vamos falar sobre mito e fundação, ok? Então, se você não participou dessa aula, preste atenção, porque talvez alguma dúvida que você tenha pode ser tirada agora na aula, certo, gente? Vamos lá, né? A origem do universo e da própria humanidade tem sido retratada sob diversas perspectivas ao longo da história. Cada sociedade tem a sua concepção e seu ponto de vista sobre a origem do mundo e a criação da vida humana. Então, na história, nós vamos ver aí diversas sociedades que têm uma visão, uma concepção diferente de como teria surgido a espécie humana e de como teria surgido o mundo. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver aí alguns povos, algumas civilizações e a concepção que esses povos têm em relação ao surgimento do homem e do mundo, beleza? Vamos começar falando sobre a civilização maia. O mito da criação na cultura maia, gente, está escrito no livro sagrado maia chamado de Popol Vuh. Então, o Popol Vuh é o livro sagrado da civilização do povo maia e nesse livro narra ali o surgimento do homem. Segundo o Popol Vuh, os deuses maias eles criaram a terra e o céu, depois criaram os animais pesados e depois os leves e, querendo adoração, o que foi que os deuses maias fizeram? Eles acabaram criando um ser capaz de falar,
ou seja, o ser humano. Então, de acordo com os maias, os deuses maias, eles criaram o céu, a terra, os animais, leves e pesados, e depois criaram o ser humano com o intuito de que esse ser humano pudesse adorá-los, ok? De acordo com a crença maia, para criar o ser humano foram feitos alguns experimentos, algumas experiências. O primeiro experimento foi feito com lama e madeira, o que não acabou dando certo, não acabou funcionando, né? A madeira iria servir para a sustentação do corpo, só que foi um experimento que não deu certo. O que é que acontece? Depois, né, na última tentativa, o que é que os deuses maias fazem? Eles pegam milho, água e assim acaba criando a carne falante, ou seja, o ser humano. De acordo com o mito maia, o ser humano ele foi criado através do milho e da água, ok? Clarinho, clarinho, pessoal. Vamos agora falar sobre outra civilização, outro povo antigo, que foi o povo Iorubá. Para o povo Iorubá, tudo que existe se deve ao deus Olorum, que era o deus supremo, era o deus que estava acima de todos. Cada parte existente no universo foi criada conforme a sua vontade, sendo um pedaço dele. Então, para os Iorubás, o deus Olorum tirou um pedaço dele, uma parte dele, e através disso criou o universo. O deus Olorum, o que é que ele faz? Ele encarrega Oxalá para moldar a figura humana. Então, caberia a Oxalá criar o ser humano. O que é que Oxalá faz? Oxalá, a princípio, usa ferro e madeira e depois Oxalá ele utiliza pedra. Então, a utilização da pedra acabou tornando o ser humano um ser frio. Isso aí na visão, né, na mitologia do povo Iorubá. Beleza? Vamos agora falar sobre os judeus. Para os judeus, o mundo ele foi feito através de Deus. E esse processo aí da criação do mundo durou aproximadamente aí uma semana. A gente vai encontrar, gente, a história da fundação do mundo e do homem através da Bíblia, né, ali no Antigo Testamento, mais precisamente no primeiro livro bíblico, que é o livro do Gênesis. Ok? Os judeus, eles afirmam que os feitos de Deus foram. Então, nós vamos ver aqui alguns feitos de Deus na visão dos judeus. Os judeus eles acreditam que Deus ele criou o universo, Deus ele separou a luz das trevas, Deus cria o sol, as estrelas e o espaço. O que é que Deus faz, gente? Deus cria o homem através do pó. Contudo, vendo a solidão desse homem, vendo que o homem estava sozinho, Deus ele pega uma costela do homem e faz a sua companheira, né? Que é basicamente a história que todos vocês já ouviram falar, que é a história de Adão e Eva, beleza? Então, essas são algumas coisas, alguns feitos criados por Deus na visão dos judeus, né? E os judeus também eles acreditam que Deus ele acaba criando os animais, ok? Outro povo que nós vamos falar agora é o povo Tupi-Guarani. No mito da criação, gente, do povo Tupi-Guarani, o deus Tupã foi o grande artesão da vida. Então, para os Tupis-Guaranis, quem cria a vida é o deus chamado Tupã. As estrelas foram posicionadas nos lugares onde estão, bem como os outros astros. Então, Tupã, ele posiciona as estrelas e os astros, né, o Sol, a Lua, enfim, de acordo com a sua vontade. Então, Tupã, ele acaba colocando determinado astro na sua devida posição. Como é que o homem é criado? Em uma cerimônia, se construiu estátuas de argila, tanto do homem como da mulher, e logo depois, Tupã acaba soprando nessas estátuas de argila e, através desse sopro, surge o homem e a mulher. Então, essa é a visão do surgimento do homem e da mulher na mitologia do povo Tupi-Guarani. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre a civilização persa.
uma das civilizações antigas aí da história mais importantes. Na crença persa, Hormuz seria o mestre e escultor do mundo ao qual conhecemos. Então, de acordo com os persas, quem criou o mundo foi o deus Hormuz. O próprio Sol era o seu olho, tornando Hormuz uma divindade onisciente. Ou seja, o que é uma divindade onisciente? Que sabe e que conhece tudo. Então, para os persas, Hormuz era um deus onisciente, que tinha conhecimento de tudo. O céu e as estrelas eram suas vestimentas, suas vestes, né, de acordo com os persas, e as águas eram suas esposas. Isso aí, gente, lembrando na civilização persa, no povo persa, ok? Vamos agora falar sobre outra civilização antiga, também muito importante, que são os babilônios. Na crença babilônica, gente, o universo surgiu da união de Namu, An e Antum. Essa união deu vida a elementos vitais da existência, incluindo a humanidade e até as emoções. Então, de acordo com os babilônicos, como é que surge a humanidade? Através da união desses três deuses aí, o Namu, An e Antum, e também da união desses deuses surgem as emoções que nós conhecemos hoje, tristeza, alegria, enfim. Vamos agora falar sobre os chineses. Na mitologia chinesa, a origem do universo teria acontecido graças à intervenção da deusa Noa. Dificilmente a gente vai encontrar na história, na mitologia chinesa, uma deusa. Raramente, a maioria são deuses. Mas tem uma deusa que se destaca, que é a deusa Noa. Então, para os chineses, na mitologia chinesa, quem cria o universo foi justamente a deusa Noa. Essa deusa ela é conhecida como a deusa criadora, mãe, protetora, irmã, imperatriz, enfim. São alguns termos, algumas características da deusa Noa. Noa, gente, ela teria criado o universo de forma muito cuidadosa, né? Então ela teve cuidado para poder criar o universo. Da lama de um rio, ela pega e molda, ela cria o ser humano e depois sopra vida nesse ser humano, ok? Assim surgiram os primeiros seres humanos, seres esses que, como forma de retribuição, passaram a adorar a deusa Noa. Então, a deusa Noa, ela cria o ser humano, molda, sopra vida nesse ser humano, e depois, esse ser humano, como forma de retribuição, por ter sido criado por essa deusa, o ser humano passa a adorá-la. Então, essa é a visão, essa é a concepção do surgimento do ser humano na mitologia chinesa. Beleza? Vamos agora falar sobre os egípcios. Os egípcios, eles documentaram a história da criação do mundo em hieroglíficos sagrados que estão guardados nas pirâmides e nos templos. Então, a gente vai encontrar aí nas pirâmides egípcias e nos templos vários hieroglíficos que documentam, que narram aí a criação do mundo e do homem. De acordo com a crença egípcia, os primeiros seres humanos e a vegetação surgiram das lágrimas dos deuses. Então, para os egípcios, o ser humano, o homem, ele teria sido criado das lágrimas dos deuses egípcios. Ok? Conclusão. O que é que nós podemos concluir dessa aula? Não podemos afirmar qual das crenças estudadas sobre o surgimento do mundo e da espécie humana é a correta. Eu não posso chegar para vocês e dizer assim, não, a correta é essa, a correta é aquela. Até mesmo porque na história não existe uma verdade absoluta. Cabe a cada um analisar e verificar qual é a concepção, qual é a teoria que você concorda, que você mais aceita ou não. Por quê, gente? Porque o que nós vimos aí são representações pessoais e culturais de civilizações antigas. Então, isso aí faz parte da mitologia desses povos. Então, não tem como eu chegar e dizer para vocês, não, a correta é essa é a certa. Não, porque na história não existe uma verdade absoluta. Ok, gente? Vamos agora praticar. Nós fizemos a revisão dos conteúdos da nossa prova. Então, eu separei para vocês
algumas questões, 3 questões básicas do que nós vimos nessa aula de revisão para ajudar vocês a melhor assimilar o conteúdo, beleza? Questão 1. A teoria que defende a ideia de que o universo, o planeta Terra e todas as formas de vida foram criação de Deus é conhecida como... Que teoria é essa que diz que o universo, a Terra e todas as formas de vida foi criação de Deus? Vamos lá, as opções. Letra A, evolucionista. Letra B, heliocêntrica. Letra C, geocêntrica. Ou letra D, todas as alternativas estão incorretas. Qual vocês acham que é? Coloquem aí nos comentários qual alternativa vocês acham que é a correta. A alternativa correta, gente, dessa questão é a alternativa D. Todas as alternativas estão incorretas. Por quê? Essa teoria que defende que Deus criou tudo é a teoria criacionista. Então, a questão 1, letra D, é a alternativa correta. Todas as alternativas estão incorretas, beleza? Questão 2. A teoria evolucionista baseia-se nos estudos de qual dos biólogos abaixo? Charles Darwin, letra B, Robert Brown, letra C, Louis Pasteur ou letra D? Todas as alternativas estão incorretas. Coloquem aí nos comentários qual você acha que é a alternativa certa. A alternativa correta, gente, da questão 2 é a alternativa A, Charles Darwin. E por fim, questão 3. Para a civilização persa, o deus responsável por moldar, ou seja, criar o mundo, foi que deus? Tupã, Olorum, Hormuz ou Namor? Questão 3, a alternativa correta é a alternativa C, gente, o deus Hormuz. Ele foi o responsável, na visão dos persas, por criar, por moldar o mundo, beleza? Aqui está o gabarito dessas questões. Algumas referências que foram utilizadas para a elaboração da aula, do material. E é isso, gente. Obrigado pela participação. Boa prova para vocês, E agora é só colocar em prática o que vocês viram na revisão. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.